O jardim onde Cristo me espera é lugar de delícias e paz, pois o brilho de sua presença dá-me vida real e eficaz. Oh, que lindo o jardim de oração, onde as flores exalam poder. Cristo, meu Salvador, abre as portas do amor, eu me sinto feliz em viver. Bem, meus irmãos, muito boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do de vídeo. É com muita alegria que nós estamos unidos uma vez, em nome do Cristo, em nome de nosso Pai maior, para mais esse compromisso, para mais uma noite de aprendizado, de compartilhamento, não é, dos ensinamentos do Cristo. Nós agradecemos desde já a presença de cada um de vocês aqui. Hoje a gente vai ter o tema o Colégio Apostolar. Estou na colinha aqui. O Colégio Apostolar, que está em Mateus, capítulo 10, versículos 1 a 4. Quem gentilmente vai fazer para a gente a explanação do estudo de hoje é a nossa querida irmã Luciana, que já desejamos as boas-vindas. Antes de mais nada, pessoal, queria só dar um recadinho para vocês. Para que a nossa palestra seja bastante dinâmica, que não haja interrupções, a gente pede que exclusivamente os questionamentos, algum esclarecimento seja feito durante a palestra, que a gente utilize a ferramenta do chat, tá bom? Para não atrapalhar a nossa amiga hoje que vai fazer para a gente. Antes disso também, a gente gostaria de deixar bem claro que é necessário que a vibração de todos esteja sintonizada junto conosco. Principalmente nesse momento que se inicia, às 20 horas, a gente gostaria de rogar a Deus, em primeiro lugar, a Cristo, e a aplicação de cada um de vocês nesse instante, para que coloquemos os nossos pensamentos em sintonia. E agradecemos a Deus por mais esta bendita oportunidade de estarmos reunidos. Agradecendo também mais um advento, né, que é a internet hoje, mesmo com esse distanciamento, a saudade que aplaca os nossos corações, a gente tem a nosso favor essa ferramenta que nos une aqui através dessa live. Então vamos unir os nossos pensamentos, agradecendo a Deus, a Jesus, nosso mestre e guia, Irmã Maria, Mãe Santíssima, aos nossos mentores, ao mentor da nossa casa, por mais um dia, pela nossa união, por cada um que aqui representa os seus familiares, que buscam conhecimento ou amparo. Agradecemos aos espíritos de luz que organizam também esta live, por mais esta oportunidade. Rogamos a Deus que conduza os nossos melhores pensamentos, as nossas melhores intenções a todos os nossos irmãos em todos os cantos deste planeta. Em especial aos nossos irmãos que passam pela experiência do desencarne, aqueles que agora adentram a mais uma programação no plano físico. Rogamos, Senhor, pelos irmãos que estão passando pela experiência da dependência, os irmãos que estão em situação de rua, nos hospitais, Senhor. Que não nos falte nunca a fé, a esperança necessária para conduzirmos as nossas ações, para corrigirmos os nossos comportamentos. E que, acima de tudo, a Tua luz, a Tua paz e o Teu amor nos guiem sempre pela senda do bem. Ser conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Luciana, muito bem-vinda, muito obrigado pela presença, fique à vontade. Obrigada, amigos, por mais uma oportunidade de estar aqui com vocês. É uma alegria muito grande, uma grande responsabilidade também, porque eu sei que é um grupo muito sério, de muito estudo, muito integrado, mas é sempre a oportunidade para todos nós, né? Para reflexões, para aprendizado e principalmente para autoevangelização. Eu tenho refletido muito sobre a importância de nós deixarmos um pouco a preocupação com o conhecimento apenas mental, cognitivo, intelectual, e começarmos a desenvolver uma maior seriedade com o desenvolvimento do sentimento.
né? Para que aquilo que nós estudamos realmente possa começar a ser aplicado no nosso dia a dia. Nós temos um percurso aí, inclusive espiritual, de muita resistência à transformação real. Infelizmente, ainda. E todos nós, porque senão não estaríamos aqui, né, na luta, nós estaríamos até entrando já no tema de hoje, como verdadeiros apóstolos e discípulos também, porque eu acho que a gente ainda tem que se esforçar para ser discípulo, até chegar um dia na condição de apóstolo. Mas, vamos falar um pouco sobre isso, em se tratando do colégio apostolar. Eu vou tentar compartilhar aqui, né, um pouco uma apresentação para que a gente possa se nortear. Peço a vocês que qualquer dúvida, né, seja colocada aí no chat nesse momento. E se tiver alguma intercorrência, alguma coisa, principalmente vocês que estão aí à frente, né, da casa, que possa estar abrindo o microfone, chamando, às vezes eu não visualizo, me perco aqui, de repente cai a internet, a gente fica falando sozinho, né, então às vezes acontece essa situação, mas me sinto em casa, à vontade, muito grata, né, por esse grupo, pelo acolhimento, pelo convite. Vamos lá. Apenas sinaliza para mim se vocês estão vendo. Eu gostaria de conseguir tá, ótimo. É porque, às vezes, quando eu compartilho aqui, às vezes eu deixo de ver vocês, mas consegui já aqui dar uma ajustada para eu conseguir ver vocês. E pelo menos no sinal, né, vocês me falam. Bem, obrigada, pessoal. Bem, vamos falar um pouco do colégio apostolar. Tarefa gigante para poucos minutos. Na verdade, precisaríamos passar meses estudando as características do colégio apostolar e principalmente de cada situação em que se dá ali. Mas o propósito desse instante é refletirmos um pouco do significado desse colégio apostolar, sobretudo naquilo que ressoa em nós, no nosso íntimo, no nosso coração. Do que nós vamos ver hoje faz sentido para cada um de nós, né? Isso é fundamental para o nosso processo de crescimento, de aprimoramento interior, de evolução. Vamos lá. Para a gente começar a falar sobre isso, inicialmente, antes de mais nada, eu acho que é importante nós voltarmos para compreender sobre Jesus. Quem é Jesus? Porque, ainda que estejamos falando do colégio apostolar, nós precisamos compreender o mestre. Porque ele é responsável pela constituição, pela formação desse colégio, pela convocação desses apóstolos, e antes disso, né, como governador da terra, ele é responsável pelas nossas vidas, existências, inclusive pelo nosso processo de evolução. Responsável no sentido de nos oferecer, nos proporcionar todos os recursos necessários para que esse processo se desenvolva em consonância com a lei de Deus. Os erros e os desvios, a gente tem que lembrar sempre disso, caminham por nossa conta, é responsabilidade nossa. Mas vamos lá, vamos lembrar, recordar, quem que é Jesus, né? E aí recorremos a Emmanuel, né, no livro A Caminho da Luz, no primeiro capítulo, quando ele fala sobre a comunidade dos espíritos puros, onde ele nos esclarece que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Espíritos estes que têm nas suas mãos as rédeas diretoras da vida e de todas as coletividades planetárias. Precisamos lembrar, a partir daí,
que há um planejamento, e que não é um planejamento apenas para o planeta Terra. É um planejamento que corresponde às leis do universo. Quando se trata da nossa relação com Deus, por exemplo, Deus é o Criador, e somos todos criatura. Todos, tudo é criatura. E nessa relação, para o desenvolvimento de todas as criaturas, desde a criação até o objetivo, a meta final, da qual ainda desconhecemos, porque não temos capacidade para compreender, né? Como se diz, qual o fim disso, né? Mas precisamos compreender que existe um plano e que espíritos que já percorreram um caminho que nós estamos apenas iniciando, estão aí nos amparando, né? Então, desde a criação do planeta Terra, são seres angélicos e perfeitos, que já percorreram todo o caminho evolutivo que temos condição de compreender aqui no planeta Terra. Precisamos lembrar desse parâmetro. Um Cristo, como Jesus, ele é o máximo de perfeição que nós temos condição de compreender hoje, que passou aqui pela Terra. Mas, para além da condição do Cristo que conhecemos há 2000 anos, ainda continua o processo evolutivo, e que a nossa capacidade limitada não abarca. Então, Jesus, ele é um dos membros divinos. Ele é um dos membros dessa pleiade de espíritos puros, que estão a serviço do Criador, que foram eleitos por Deus para coordenar a criação. No caso de Jesus, ele é responsável pelo planeta Terra, porém, não trabalha sozinho. É o nosso divino escultor, como também diz Emmanuel. E ele trabalha com legiões de trabalhadores divinos. Então, ele não é, embora seja governador da Terra e tenha recebido, eu gosto dessa imagem, porque aí nós reconhecemos a grandeza de Jesus, né? Porque normalmente a gente não se dá conta disso, especialmente nos momentos desafiadores da nossa vida, nos momentos, por exemplo, como estamos passando agora, né, em caso de guerra, como estamos saindo de um processo de pandemia, né, onde tivemos aí várias intercorrências, perdas, né, então, processos difíceis, que muitas vezes, na grande maioria das vezes, testam a nossa fé e fazem com que a gente venha se sentir frágil demais. E às vezes parece que a Terra está em desgoverno. E isso não é a realidade. Jesus, como divino escultor, é responsável pela criação do planeta. Operou tudo que se deu e que se dá de formação do planeta. Porém, de novo, Emmanuel repete no texto, com seus exércitos de trabalhadores devotados. Ele instituiu ou estatuiu regulamentos, leis, fenômenos físicos e também o equilíbrio futuro na base dos corpos simples da matéria, organizando inclusive o cenário da vida, criando sob as vistas de Deus, né, o indispensável à existência de todos os seres. Então, ele já previa, como, se a gente for fazer uma comparação muito simplória, nós podemos dizer que é como uma criança que pega uma massinha para construir algo, mas já tem um projeto. E aí nós precisamos lembrar que Jesus, esse divino escultor, ele definiu também todas as linhas do progresso da humanidade futura. Né? Como um Cristo, ele podia prever, inclusive, as nossas falhas, as nossas escolhas infelizes. Sabe quando nós temos filhos pequenos
E nós já imaginamos, principalmente se não é o primeiro que nós temos, se é o segundo ou terceiro, nós já imaginamos as possibilidades de erro, de escolha que eles vão seguir. Porque nós já passamos pelo processo de desenvolvimento, porque nós já conhecemos as dinâmicas da vida, na existência, nós conhecemos o contexto em que cada espírito está inserido, então a gente até consegue prever os possíveis erros e cercar. Isso nós, que somos imperfeitos, muito imperfeitos ainda, vamos imaginar um Cristo que já passou por uma escala, por toda uma escala de evolução, e que sendo um divino escultor e tendo organizado o planeta, ele pode inclusive prever as nossas possíveis falhas e possibilitar os recursos, né? Então, isso é algo que eu estou usando para introduzir o tema, porque às vezes a gente se esquece, principalmente nos dias atuais, que esse barco, né, essa nave não está sem governo, né? Além de Deus, nós temos esse divino escultor, que carinhosamente preparou esse planeta para nós, e sabe das nossas vidas, é o pastor das nossas almas, e nos chama, nos reconhece pelo nome, né? Então, feitas essas considerações, a partir daí, nós precisamos lembrar que esses espíritos que governam junto, né, de Deus, né, a partir e alinhados com os ensinamentos de Deus, com a lei divina, eles, no que diz respeito ao planeta Terra, eles tiveram 2 momentos, essa pleiade de espíritos puros, 2 momentos de reunião em que foram tratados os destinos do planeta. Um primeiro, quando o planeta foi criado, foi organizado, né? Onde Jesus recebeu essa missão, essa tarefa de governar o planeta. E um segundo momento, na encarnação, né, de Jesus na Terra. Não é reencarnação, porque aqui ele não reencarnou, aqui ele encarnou uma vez, né? Ele pode ter reencarnado em outras esferas há muitos e muitos milhões de anos, mas aqui ele encarnou. Encarnado com a tarefa de mostrar para nós, na prática, como é estar encarnado, porque a tarefa do Cristo foi essa, a exemplificação do amor, e mostrar que ainda que estando num corpo é possível seguir o caminho, a verdade e a vida. Ele tem um precursor. Então, com a sua tarefa, com a sua missão, ele não dispensa de um precursor, que é João Batista. Quem nos fala sobre isso é o espírito de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, lá no capítulo 2, onde identificamos um diálogo amoroso de Maria, mãe de Jesus, e Isabel, sua prima, né? E para a gente não estender demais, porque o tempo é curto, aqui há apenas um recorte desse diálogo, onde elas se encontram, eles são crianças muito pequenas, e na despedida, quando Isabel vai embora, levando João, que é o Batista, seu filho, ela convida Jesus para ir com eles, porque elas são primas, né? Convida Jesus, né? Vamos conosco. E aí Jesus profeticamente diz, né? João partirá primeiro, mostrando que ele ia abrir os caminhos para a tarefa que depois Jesus viria de forma mais ostensiva, direta, clara e objetiva desempenhar entre nós, né, encarnados na época. E aí, então, depois de transcorridos alguns anos, e que João Batista já estava desenvolvendo a sua tarefa nessa preparação do caminho à verdade, que viria em seguida na presença, nas manifestações de auxílio, na fala e na exemplificação e nas curas de Jesus, ele estava precedendo esse trabalho do divino, esse trabalho divino do amor, né, na representação de Jesus. E João, de fato, tendo partido primeiro,
ele ia executar essas operações iniciais para a grandiosa conquista. Que conquista é essa? Vamos ver. E é interessante observarmos que João Batista exprimia disciplina que antecede a espontaneidade do amor. Aqui é possível nos recordarmos de uma passagem onde Chico Xavier, orientado por Emmanuel, né? Logo no início da sua tarefa, vamos chamar de apostolado, o seu apostolado também, Chico Xavier recebe de Emmanuel 3 palavrinhas importantes: disciplina, 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 para a boa execução de sua tarefa. Então, sem disciplina, não desenvolvemos espontaneamente, ou melhor, não desenvolvemos a espontaneidade do amor. Ainda que falamos e repetimos tantas vezes, né, eu te amo, amor, achamos que sentimos esse amor ainda tem nuances de egoísmo, de interesse, de orgulho, de vaidade, e ainda não se manifesta com total espontaneidade. É necessário a disciplina. João Batista traz essa exemplificação. Abre esse caminho, mostrando ser o primeiro sinal de um cristão ativo, em guerra com as próprias imperfeições no seu mundo íntimo, procurando estabelecer em si mesmo o santuário das suas realizações com Cristo. Aqui já fica uma dica para nós. Embora João seja considerado profeta, e no Evangelho temos também essa referência dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Antes dos apóstolos ou do apostolado, ele é um profeta que abre os caminhos para a tarefa na sequência que Jesus vinha nos apresentar. Na sequência, depois que eles se separam, né, ainda crianças, passados muitos anos, tem até uma passagem interessante que depois dessa experiência em que eles se encontram, crianças, né, Jesus, logo em seguida, ele vai trabalhar na carpintaria com o pai, desenvolvendo as atividades simples na maior escola das nossas almas, que é o lar, o trabalho junto àqueles que estão no lar. E apenas por volta do ano 30, né, nos primeiros dias, é que ele sai dando início às primeiras pregações, mostrando ali as manifestações que vão ocorrendo a partir da sua presença. Antes de mais nada, ele se encontra novamente com o Batista, com esse seu primo, que já vinha falando e anunciando a vinda de Jesus, a tarefa, a missão, as atividades de Jesus. Se encontra com ele num cenário de um triste deserto da Judéia, um cenário árido. Ali permanecem por alguns dias, até que depois Jesus se despede dele e caminha para o oásis de Jericó. Percebe-se aí que é como se naquele instante os dois se encontrassem, fosse selado ali a primeira fase da tarefa, onde Jesus abriu o caminho, e depois ele ia cumprir, onde João Batista abriu o caminho, e depois ele iria cumprir com a sua provação, vamos falar assim, pessoal, a sua expiação, né, enquanto João Batista, mas cumpriu a tarefa de precursor de Jesus. E então Jesus se dirige a Jerusalém. Jerusalém como símbolo da religião da época, onde havia um templo, onde o aspecto espiritual era um marco da região, porém, um aspecto espiritual corrompido. Embora fosse o símbolo da religiosidade, da espiritualidade, né? Jerusalém, vamos falar da evolução espiritual, mas Jerusalém trazia, na materialidade da época, no contexto da época, dificuldades, né? Pelo próprio contexto que se dá ali religioso. E
E Jesus chegando ali nas adjacências do templo, do grande templo, onde talvez ele estivesse procurando seus seguidores, seus primeiros ouvidores ou escutadores, né, almas a serem tocadas nessas primeiras pregações, ele, na verdade, é notado por um grupo de sacerdotes e pensadores, e como caracteriza Humberto de Campos, ociosos. Então, aqui a gente já vê uma característica da espiritualidade ou da religiosidade que comprometia toda e qualquer tarefa, toda e qualquer integridade, que é a ociosidade. Sabem aquela história da fé sem obras? Então, de nada vale. Por isso que eu começo falando e refletindo, né, nesse instante, quando a gente estava dando início à fala, introduzindo o tema, a importância daquilo que a gente aprende, daquilo que a gente lê, da gente operar. Primeiro na nossa transformação, depois no atendimento de quem estiver ao nosso redor, e depois no atendimento daqueles que estão um pouco mais distantes, né? Mas não dá para sermos como estes sacerdotes e pensadores ociosos, porque estes observaram Jesus, reconheceram, identificaram a sua passagem por lá como um peregrino, como um estrangeiro, mas orgulhosamente a maioria deles não deu atenção para aquela figura. Apenas um, Hanan, o questiona, só que o questiona com ares de orgulho, embasado, né, pela curiosidade orgulhosa, até querendo intimidá-lo, vamos dizer assim. E nesse diálogo com Hanan, que está lá no capítulo 3 do livro Boa Nova, Jesus é interpelado pelo sacerdote, mas explica algumas coisas que eu trago aqui para pontuar. Primeiro, aqui veio, Jesus passava por Jerusalém, iniciando as suas pregações, iniciando a sua tarefa, buscando a fundação do reino de Deus, que se constitui na obra divina no coração dos homens. É muito importante lembrarmos sempre desse conceito. Quando falamos de reino de Deus, temos que olhar para o material divino e sagrado dos nossos corações, para a transformação deles. E aí ele diz também que não existe nenhum mármore mais puro e mais formoso do que o sentimento, fazendo uma alusão a um material a ser trabalhado por ele. Jesus não veio para transformações aparentes. Jesus não veio para instituir uma nova religião. Jesus não veio para modificar uma regra social ou salvar economicamente, socialmente, politicamente uma nação, uma comunidade, um país ou o planeta Terra. Ele veio para a transformação do sentimento. Lembrando que o cinzel, melhor instrumento para a transformação desse mármore, para o burilamento desse mármore, que é o sentimento, é a boa vontade sincera. E claro que, dizendo essas palavras, o sacerdote orgulhoso mal conseguia compreendê-lo. E o questionava, e Jesus apontou o conhecimento que tinha, que era sobre o amor e a verdade. Precisamos lembrar que a base de sustentação para a nossa existência, para as nossas vidas, é o amor e a verdade. Estamos a caminho na transformação dos sentimentos para atingirmos a compreensão plena e a prática deste amor. Um amor que está muito acima daquilo que ainda compreendemos por amor. Porque eu já disse, nosso amor ainda é limitado, ainda é egoísta, ainda é de interesse pessoal, ainda é recheado de orgulho, né? E precisamos olhar para isso, né? Não basta nós
tomarmos consciência no sentido de, é assim mesmo, ainda sou orgulhoso, ainda sou vaidoso, ainda sou onipotente, ainda sou tantas coisas, egoísta. Não, mas como é que isso se manifesta no nosso dia a dia? Nas relações, nas tarefas que eu executo. E aí eu estarei caminhando para o desenvolvimento e a compreensão também da verdade. Vamos compreender um pouco isso no sentido de que essa verdade se estabelece na imortalidade da alma. No aprimoramento espiritual que ao longo dos milênios vamos tendo condição de compreender a existência e a verdade, do jeito que ela se estabelece. E um outro ponto que eu destaco aqui nessa passagem é quando Jesus diz que o saber dele está ligado, associado à vontade de Deus a seu respeito e a respeito de tudo. Então, essa submissão à vontade do Pai que está nos céus. Então, Jesus, ainda que o divino escultor, tendo organizado e estando governando a terra, ele se submete à vontade de Deus. Poderia fazer diferente. Poderia, pelas condições espirituais que tinha, fazer diferente, mas não fez. Cumpriu integralmente a vontade de Deus, do Pai que está nos céus, deixando para nós essas lições. Claro que Hanã não o compreendeu, porque Hanã ainda estava sacerdote, pensador, ocioso, ainda estava enceguecido, né? Ainda estava envolvido pelo véu da materialidade, da função do cargo que ocupava, né, da imersão na matéria, e não conseguia compreender as palavras de Jesus. E Jesus deixa ali aquele cenário. Claro que triste, porque ali era onde se concentravam os espíritos que poderiam estar voltados ou despertos para a lei de Deus. Mas isso não se dava na prática, na realidade. E Jesus, então, no dia seguinte, caminha em direção à Galileia distante, procurando um ambiente mais natural, mais simples, tendo passado por Nazaré, descansado em Caná, e estava ali nas circunvizinhanças da cidadezinha de Cafarnaum. Como se procurasse naquele ambiente sigelo algum amigo que estivesse à sua espera. Como se já sentisse nas fibras do seu coração o cenário apropriado para o acolhimento da tarefa que viria a desenvolver. Aproximou-se de um grupo alegre de pescadores e, vendo dois deles que desembarcaram em terra, falou com amizade, chamando-os pelo nome, porque já os conhecia. Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição do reino na terra. Os dois, quase que a um só tempo, dando expansão aos temperamentos acolhedores e sinceros que já traziam, muito diferente de Hanã, trabalhadores simples, espíritos preparados já para essa tarefa, sintonizados com Jesus, exclamaram juntos e respeitosamente: sede bem-vindo. E aí, então, Jesus, percebendo o acolhimento e a disposição daqueles espíritos, ainda questiona: quereis ser meus discípulos? E André e Simão, que se interrogavam a si mesmos, ainda assim, não sabendo explicar aquele sentimento de confiança e de amor que brotava em seus corações, em seu espírito, mas imediatamente eles responderam juntos: Senhor, seguiremos os teus passos. Percebemos aqui a grande diferença de Hanã, o sacerdote orgulhoso, que ainda que conhecedor da lei de Deus, não conseguia compreender a presença de Jesus. E esses dois primeiros discípulos, que começam a compor ali o colégio apostolar, tão prontamente se entregam, naquele momento, ao chamamento de Jesus.
Claro que já eram espíritos simples, mas não simplórios. Eram espíritos trabalhadores, pescadores, que tinham as suas tarefas, os seus compromissos, mas estavam dispostos e disponíveis para a realização das verdades do Espírito, que na tarefa que iriam cumprir, certamente. Ainda sem noção do que isso significava, porque nesse diálogo aqui, narrado por Humberto de Campos, eles começam a elocubrar, inclusive, do que se tratava esse reino, associando ao reino material, né, a um rei material, né, físico, naquela época como existia, mas se dispunham a seguir o Cristo, né, estando dispostos pela impressão que o mestre lhes causava. Em seguida, Jesus, então, se encaminha para o centro de Cafarnaum. E ali, entrando calmamente numa coletoria, avista um funcionário culto, um conhecido publicano na cidade, coletor de impostos, e que inquire: queres vir comigo para recolher os bens do céu? Olhem, mais uma alma simples, trabalhadora, que estava desenvolvendo com disciplina, certamente, sem ociosidade, vamos lembrar do sacerdote, daqueles sacerdotes e pensadores. Eles estavam operosos nos trabalhos e nas tarefas que cumpriam, e aí, então, quando Jesus chama para a tarefa, eles se dispõem a atendê-lo, dizendo imediatamente: Senhor, estou pronto. Mateus ou Levi, né, que é o primeiro evangelista, né, que registrou, né, os evangelhos, um dos que registrou os evangelhos, né, também ali se dispõe à tarefa. E em seguida, na manhã seguinte, então Jesus vai passando pouco a pouco e montando, formando, compondo esse colégio apostolar. Ele vai se aproximando novamente nas beiras do lago e encontra aqueles jovens pescando às margens do lago e os convida também. Filhos de Zebedeu, esses ele já tinha uma maior proximidade, e os convida: desejais participar das alegrias da Boa Nova? E os dois, carinhosamente, que já tinham notícias de Jesus por João Batista, e que já tinham observado ele chamando os demais ali na redondeza, na véspera, exclamam alegres: mestre, mestre, como quem já se dispõe a reconhecer a diferenciação daquele espírito perante eles. Aqui, meus irmãos, minhas irmãs, eu paro para fazer uma pequena reflexão. Será que nós estamos nos identificando mais com Hanan, aquele espírito que, conhecedor da lei de Deus, de todo o conteúdo, né, vamos dizer assim, da lei de Deus, está na ociosidade espiritual, achando que basta saber, conhecer, ter notícia, fazer palestra, atender espírito, evangelizar, basta isso? Ou será que nós estamos operando no trabalho onde estamos inseridos e confiados, muitas vezes nos nossos lares, muitas vezes no nosso ganha-pão diário, muitas vezes nos momentos de dificuldade, acompanhando ou cuidando de alguém adoecido na família? Será que nós estamos com essa disposição interna de compreender, receber Jesus? Ou será que não temos tempo para o mestre? É uma reflexão a fazermos. Será que estamos nos assemelhando a esse colégio apostolar? Ou será que ainda estamos perdidos na composição como sacerdotes, né, que conhecem a lei de Deus, mas que ainda se encontram na ociosidade, né? E então nós vamos perceber lá no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, que é o que embasa toda essa fala, que Jesus, chamando esses 12 discípulos, porque depois destes ele foi trazendo os outros para perto de si, deu-lhes poder sobre espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal.
Que espíritos imundos são esses? Se não, primeiro, em todo o percurso e na convivência com o Cristo, não foi aquele que habitava neles. Então, chamou a todos, compondo ali esse colégio apostolar formado pelos 12. Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, aqueles primeiros narrados por Humberto de Campos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, Zelote e Judas, o Iscariotes, aquele que o traiu. Cada um com a sua característica, cada um com a sua missão, a sua tarefa junto ao Cristo. De todos os Espíritos nos dão notícia que o que destoava era Judas, mas ainda assim foi chamado, tinha condição de atender a tarefa, tinha uma função ali entre eles, só que também não eram espíritos perfeitos, eram espíritos que tinham as suas rusgas, tinham as suas diferenças, disputavam entre eles quem era o maior, o melhor, quem estava fazendo mais certo ou não, quem Jesus amava mais, né? Então, a constituição do colégio apostolar se deu nesse período, mas a formação se deu na convivência diária e íntima com Jesus. Lembrando que esses primeiros apóstolos são espíritos que já estavam sendo preparados e reencarnaram para isso, para prosseguimento da tarefa, para dar continuidade à missão, à tarefa do Cristo. Por isso Jesus deu-lhes poder. Por isso Jesus colocou a eles a missão, a tarefa, a responsabilidade de tratar e curar, primeiro a própria enfermidade, naquela convivência íntima, e depois que isso fosse passado adiante no atendimento aos outros e na formação de discípulos. Bem, estamos usando as palavras apóstolo, falamos de colégio apostolar, de discípulo, mas aí temos que fazer essa distinção. Qual que é a diferença de apóstolos e discípulos? Apóstolos, e aí precisamos lembrar, no cumprimento da sua missão, Jesus contou com a colaboração dos apóstolos, que são esses primeiros 12, e depois da crucificação, com a morte de Judas, outro substituiu, então se manteve esse colégio apostolar, que tinha tarefa, que tinha por missão, por tarefa, dar continuidade, mas também tinham os discípulos. Apóstolo é uma palavra derivada do grego que significa enviado. Ele foi enviado para a tarefa. Discípulo é um vocábulo já de origem latina, que significa aluno. Se formos ver a diferença, nós percebemos, apóstolo é aquele enviado, que já vem pronto para acolher Jesus, como aconteceu com os 12. Discípulo é aquele que está em preparação, aquele que está em se desenvolvendo. Jesus escolhe os 12 apóstolos e os envia a diversos lugares para pregarem a boa nova. E ele conta também com o apoio direto de cerca de 70 discípulos. À medida que lemos as obras, principalmente de Emmanuel, nós vamos reconhecendo e identificando esses discípulos, inclusive entre homens e mulheres, né? Paulo Estevão, o livro Paulo Estevão nos dá, assim, muitos exemplos, né, desses discípulos, né, para além dos primeiros apóstolos, que eram esses enviados. E nós, né? Quem somos nós? Em que condição estamos? Então, só para concluirmos, apóstolo é esse educador por excelência. Nele residem a improvisação do trabalho e o sacrifício de si mesmo, para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine. O apóstolo está à frente. Kardec é considerado um apóstolo, meus irmãos, né? Penso que Chico Xavier seja um apóstolo. Né? Nós ainda estamos
engatinhando para ver se conseguimos, no exercício da tarefa que nos cabe, sermos discípulos. Porque todos nós vamos nos desenvolver, e o melhor caminho do desenvolvimento, da evolução, é seguindo os passos de Jesus. Para isso é preciso ele tendo, né, voltado para a pátria espiritual, e ainda que continue organizando toda a tarefa, é preciso de tempo em tempo que reencarne um desses apóstolos, discípulos mais firmes na tarefa, para orientar toda a comunidade de espíritos ainda aqui em desenvolvimento. Apóstolos são condutores do espírito. Passam na Terra trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso. Sem descanso. Com etapas numerosas pelas cruzes de incompreensão e de dor. Discípulos, quem são os discípulos? Nos círculos cristãos de todos os matizes, existem muitos estudantes, que são esses discípulos, que se candidatam, né, se classificam no discipulado de Jesus. Acho que aqui entramos nós. Nós desejamos ser esses discípulos. E temos, assim, um empenho, um entusiasmo, mas que normalmente é verbal. Porém, a legítima ligação com Jesus não pode estar circunscrita a palavras. Não basta querer se aproximar do mestre, não basta querer seguir o mestre, não basta querer aprender o evangelho do mestre. E aí, então, Emmanuel nos diz, a vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesmo, para com a família de corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos e para com a humanidade inteira. São 3 degraus, vamos falar assim, 3 categorias. O nosso primeiro dever conosco. Como ele diz, imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento. Esse é o nosso primeiro dever. Se estamos nos candidatando a discípulos, para que só um dia, daqui a milhões de anos, sermos verdadeiros apóstolos, precisamos começar nesse dever para conosco mesmos, eliminando as arestas do nosso próprio temperamento, burilando, corrigindo, para garantir, inclusive, o equilíbrio que nos é particular. Precisamos também, segundo plano, esse dever para com a família de corações e aqueles que se agrupam próximos de nós, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho. Não podemos esquecer que todos nós estamos colocados no lugar certo, no momento adequado, no grupo que merecemos e que necessitamos para a nossa evolução e para auxiliá-los numa troca constante, porque a gente só evolui em cooperação, em parceria. E como terceiro degrau, vamos lembrar que é necessário servir a comunidade. Dentro do quadro em que fazemos parte, se estamos no Brasil, claro que se temos possibilidade de servir a comunidade da terra estando no Brasil, façamos isso. Mas se eu estou restrita ao meu lar e eu não consigo fazer nada para além dele, além das preces, que isso todos podemos fazer, que eu sirva com sabedoria, com dignidade, com muito empenho dentro do meu lar. Mas sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. É preciso que essa transformação comece de nós mesmos. Sendo assim, para sermos discípulos de Jesus, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz dos nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. A tarefa é árdua, o caminho é longo, mas com a inspiração do Evangelho, e com a nossa, lembram lá no diálogo de Jesus com Hanan? Com a nossa vontade firme e sincera, com a disciplina, né? Quando a gente fala de discípulos, a gente lembra de disciplina, com a disciplina necessária, nós conseguimos, então, promover alguma transformação.
Nós temos 10 minutinhos, está faltando 10 minutinhos para as 9. Não sei se teve alguma, acho que não, nenhuma pergunta especificamente, mas, vou voltar aqui, mas, se alguém tiver alguma questão, pode estar colocando e a gente vai caminhando para finalizar, né, seja levantando a mão, seja colocando no chat, a gente vai caminhando para finalizar essa reflexão. Sobretudo lembrando que o objetivo, a proposta dessa reflexão é percebermos a composição desse colégio apostolar, que já eram espíritos preparados, enviados, preparados para a tarefa, mas que nos mostram o comprometimento que tiveram na aproximação de Jesus e depois na exemplificação, no acolhimento, no trato com todas as outras pessoas que procuravam e que necessitavam do mestre, especialmente os que mais sofriam, né? Para a gente encerrar, trazer aqui os ensinamentos, um pouco desse ensinamento de Jesus para esses primeiros discípulos. Ele dizia: a paz da consciência pura e a resignação suprema à vontade do Pai são do meu reino. Precisamos, que isso já foi dito, mas precisamos lembrar, paz da consciência se dá não pela ociosidade do espírito, que muitas vezes a paz no mundo é a paz da ociosidade de espírito, né? Ou uma resignação que é vício de sentimento. Precisamos, sim, desenvolver a paz da consciência pura no cumprimento do nosso dever. Nos resignando à vontade de Deus a nosso respeito. Na grande maioria das vezes, a vontade de Deus a nosso respeito contraria a nossa vontade. Estarmos aprendendo a gostar daqueles que ainda não gostamos. Estarmos aprendendo a desenvolver tarefas que ainda precisamos abrir mão da vaidade, do orgulho, das nossas características, daquelas que nós mais somos apegados. E isso se traduz em combater os inimigos que subjugam o nosso coração, nas palavras de Humberto de Campos, que ainda é o orgulho, ainda é o egoísmo, ainda é a vaidade, ainda é o interesse próprio, né? Só que isso a gente sempre diz de uma forma muito generalizada, e precisamos nos dedicar a compreender melhor cada expressão desse inimigo em nós. Assim, o reino de Jesus, o reino de Deus, perdão, ele se dá e ele se constitui no burilamento do sentimento a partir desse trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira. Precisamos sair do nosso interesse pessoal. Precisamos aprender a abrir mão, e muitas vezes no círculo onde estamos colocados, abrir mão do nosso interesse pessoal. Não é tarefa fácil. É muito fácil falar, né? É muito fácil falar. Mas no nosso dia a dia é tarefa de extrema exigência para conosco mesmos. Mas não podemos desanimar. Precisamos nos manter sempre firmes e fiéis ao desenvolvimento desse discipulado, para um dia, quem sabe, compor um colégio apostolar em algum outro planeta que seja criado sob a égide de um Cristo. Isso daqui a muitos milhões de anos, mas que nós possamos nos inspirar em cada apóstolo e também em cada discípulo que vai se constituindo, cumprindo a tarefa, para que sejamos esses discípulos verdadeiramente disciplinados e empenhados na nossa transformação. E fechando, termino com essa frase: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Que possamos procurar desenvolver esse amor, porque o que integrou, compôs o colégio apostolar foi esse amor em torno do Cristo, e ele mesmo ensinou que o maior no reino é aquele que serve. Então, que possamos amar servindo,
sem ociosidade, operando sempre na transformação do nosso sentimento. 1 minuto, se tiver alguma pergunta, eu vi que não tinha nenhuma, eu continuei falando, mas 5 para os recados. Muito obrigado, Luciana, muito obrigado. Pena que o tempo é tão corrido, né? É um tema tão caro aos nossos corações, ter a possibilidade de refletirmos e relembrarmos exatamente o que foi esse colégio apostolar, né? A abnegação que o Cristo teve para construir todos os exemplos que deixou para a gente aqui, é muito bom relembrar. A gente agradece, mais uma vez, o seu estudo e a oportunidade de nós todos refletirmos sobre esse tema. Eu tenho aqui, vamos abrir o chat agora. Ao que parece, questionamento a gente não tem nenhum. Tem aqui o Wagner, né, agradecendo. Obrigado, Luciana, por mais profundo e excelente estudo. Que bom, Wagner. Obrigada, Wagner, pela sua presença e acompanhamento desde o outro. E paciência em estar conosco. Imagina. Ó, tem a Thaís Angélica também, tá? Obrigada pelo estudo, uma noite cheia de bênçãos a todos nós. Obrigado, Thaís. Muito bom. Que bom. O estudo significa que o estudo foi muito bom, muito profundo e bastante esclarecedor para todo mundo. Bom, pessoal, aqui alguns recadinhos, 3 recadinhos, tá? É rapidinho para não tomar o tempo de vocês. O primeiro deles já começa muito bem. Por quê? Porque a essa hora aqui, 8h55 mais ou menos, é a hora que eu estou com bastante fome. Eu gosto de comer bastante. Para isso, a Fraternidade está promovendo o Festival de Tortas. E para quem não conhece, é uma oportunidade fantástica de comer uma torta que é maravilhosa. São vários sabores, tá? O valor que a gente vai arrecadar lá, como sempre, é revertido, né? Para as obras da casa e tal. O folder e os detalhes mais distintos, eles já foram postados no nosso grupo aí da palestra online. O senhor Mendes colocou lá um videozinho explicativo, e também a tabela de preços, os sabores que vão estar disponíveis, mas a gente manda para vocês que vai ocorrer no dia 26 do 3, né, 26 de março, e os pedidos, né, os pagamentos e os pedidos têm que ser feitos até o dia 22, que é para o pessoal poder fazer, né, de acordo com a demanda, e no dia 26 colocar a porção de todos. Garanto que quem adquirir não vai se arrepender, porque de fato a torta é muito gostosa e muitas das vezes, né, faz também o lenitivo que a gente precisa diário, né, aquela bênção que a gente gosta sempre de receber. Tem um recado aqui do pessoal da assistência. A gente sabe, né, como a gente tem falado aqui várias vezes, durante esse tempo da pandemia, as famílias que são assistidas pelos nossos setores, elas não podem ficar, né, sem o amparo. Mesmo a gente distanciado fisicamente, os trabalhos de arrecadação, eles têm sido feitos e as famílias têm sido atendidas. A gente tem um cadastro fixo dessas famílias e também temos um outro cadastro que é emergencial. É só para dado relevante, no início da pandemia, a gente trabalhava com menos de 5 até 6 cestas emergenciais e mais de 35 famílias cadastradas. Hoje em dia, a gente já tem um número fixo de 30, 35 famílias e mais esse número emergencial que praticamente ultrapassou já o número de pessoas que já são cadastradas. Portanto, a demanda aumentou muito e para que a gente consiga manter esse trabalho, é necessário sempre a doação de todos vocês. E, assim, claro, aqueles que podem fazer a doação, aqueles que podem compartilhar os meios de doação também é muito válido. A gente vai colocar, ao final da nossa reunião aqui, um folder que explica as possibilidades que você tem de fazer essas doações, através de Pix, através de depósito bancário, ou até indo lá na fraternidade também, trazer um alimento, aquele alimento que está sobrando, ou que você pode doar, que você arrecadou de outro lugar, enfim, para que a gente consiga compor essas cestas e continuar atendendo a todas as famílias. De antemão, para isso, a gente já conseguiu atingir essa meta para fazer esse atendimento, e o setor de assistência agradece imensamente, humildemente, a colaboração de todos vocês, a colaboração não só pelo dinheiro, mas também pela divulgação dessa nossa campanha de arrecadação, o compartilhamento dos dados que chegam até a fraternidade através das doações, em dinheiro ou em espécie, né, o alimento,
que tem sido de grande valia para todas essas famílias que são assistidas. O Setor Persistência agradece imensamente e roga a Deus e a todos aqueles que compartilham, que continuem fazendo essas doações para que a gente consiga manter sempre esse trabalho que é tão importante para tantas pessoas. A gente vai arrecadando aqui. O último aqui é o seguinte: na semana passada, durante esse período que a gente abre para fazer alguns questionamentos, nós recebemos um dos questionamentos, falava exatamente sobre uma vivência que ocorreu na casa e tratava exatamente sobre o comportamento de pessoas que vão lá ser atendidas e também daquelas pessoas que atendem os necessitados. Comportamento que eu digo, às vezes a gente recebe na casa pessoas debilitadas, às vezes sob efeito de psicotrópicos, enfim, todos aqui já conhecem a realidade da nossa sociedade. Nós, enquanto Casa Fraterna, estamos sempre de braços abertos para receber todas essas pessoas que necessitam de amparo. Pois bem, alguns fatos ocorreram há alguns anos atrás, foi trazido relatos reais sobre isso, e nós levamos até a diretoria, e a diretoria nos dá agora a oportunidade de esclarecimento. Fica bem claro que todos aqueles que precisam de amparo, que vão buscar a fraternidade, esses têm sempre lá à disposição equipes que possam atendê-los. E jamais a casa fecharia as portas para aqueles que precisam de amparo, independente da mazela que vem emplacando, e que também aqueles funcionários, os funcionários, eu digo, entre aspas, são pessoas voluntárias que trabalham abnegavelmente também durante um período, e em todos os setores, inclusive, diga-se no passe, na palestra, na assistência, todos esses profissionais que estão ali dispostos passam regularmente por cursos, de capacitação para que possam atender a cada demanda de acordo com a necessidade de cada um. Esses cursos também são reciclados. Então, todos aqueles que estão ali trabalhando, os ceareiros que estão ali dispostos a ajudar, estão sempre sendo monitorados e que, caso necessitem de amparo também, que precisem de orientação, enfim, estamos também dispostos ali a fazer esses atendimentos e que, acima de tudo, como toda casa de amparo e como todo o crescente da sociedade, somos ali seres humanos imperfeitos no comando de instituições. Pode ser que, às vezes, a gente inclua em alguns erros, a gente pode acertar também. O intuito sempre é de acertar, sempre de sermos fraternos e sempre de estarmos colocando ali à disposição o melhor de cada um de nós no atendimento daqueles que são necessitados. Tá bom? Fui um pouquinho estendido, mas era só para fazer esse esclarecimento relativo ao questionamento da semana passada. Muito bem, chegamos ao final de mais uma reunião. Mais uma vez a gente agradece a Luciana pelo empenho do estudo maravilhoso que foi colocado para a gente aqui. E vamos levar os nossos pensamentos a Deus em agradecimento a mais uma oportunidade que nos tem dado. Agradecemos ao estudo da noite, a nossa querida irmã Luciana, que disponibilizou tantos ensinamentos fundamentais para todos nós. Rogamos ao nosso Pai de amor e bondade que durante o nosso sono físico possamos, de acordo com o nosso merecimento, visitar locais edificantes, para que possamos ainda mais colocar-nos em prática os ensinamentos que hoje aqui foram dispostos. Rogamos ao Ti, Senhor, e pela manhã encontremos um novo dia, repleto de oportunidades, e que colocaremos em prática também os ensinamentos de hoje, que nos conduza aos nossos empregos, que conduza as melhores opções e as melhores intenções aos nossos irmãos que procuram oportunidade de emprego, que nos conduzam também aos nossos lares neste momento, e que a paz, o amor e a luz do Cristo Jesus nunca nos abandone. Agradecemos aos espíritos abnegados que colaboraram conosco para mais uma reunião. Agradecemos aos nossos mentores, a presença de cada um aqui que representam seus familiares, e que, Senhor, esteja conosco, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Meus irmãos, muito obrigado por mais uma noite. A gente se encontra na semana que vem, se Deus quiser. Obrigado a todos também, boa noite a todos. Luciana, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, que Jesus te abençoe. Sim seja, meus irmãos, obrigada pelo carinho de sempre, viu? Boa noite. Um abraço.